Irmãos, agora a gente vai para o Washington. Acho que alguns de vocês conhecem o Washington. O Washington é irmão do Wellington e do Silvio, né? São a família, estão sempre aqui conosco, né? Mas não todos conhecem, eu mesmo vim conhecer o Washington pessoalmente agora, né? Então, e aí não tinha gravado também, mas a gente está muito felizes, eu acho que você está aqui e que Deus te use, tá bom? Fica à vontade, Deus te use. Feliz sábado, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui de volta. Quando eu acabei de mencionar, quando eu vim, ainda lá embaixo, eu vi que essa igreja maravilhosa, muito bonita mesmo, para a honra e glória do nosso Deus. É uma satisfação imensa ver vocês aqui. Lembrando que aqui é o melhor lugar do mundo. Eu não conheço. Eu até me entristeço às vezes quando alguém fala uma coisa negativa da minha igreja, mas eu quero morrer, meu coração arde, porque eu amo de paixão a nossa igreja adventista. E eu, essa semana, agradeci a Deus por pertencer a ela. Nós temos visto muitas coisas, né? Triste aí a gente ver canais da internet, algumas coisas sobre algumas igrejas. Isso dói no coração. Às vezes as pessoas acham motivo de chacota. O pregador mirim está fazendo isso, aquilo, as pessoas dão risada. Mas, assim como eu estou aqui, na frente daquele menino, existe um público que está recebendo a falsa mensagem, as mensagens ruins, e nós sabemos o fim dessas coisas. Muitos se perderão. Então não tem motivo de sorriso algum, é um motivo de muita tristeza. Mas a nossa igreja adventista, uma igreja profética, ela não está aqui por acaso, ela não é fruto do acaso. Alguém que se desentendeu com alguém e de repente
dedicação e empenho que ela tem atravessado os tempos ruins, os maremotos da vida e se mantém de pé na honra e glória do nosso Deus. Amém? Eu gostaria, antes de iniciar, fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado. Me sinto muito feliz de poder abrir a Tua palavra e dividir o pão da vida com meus irmãos. Mas eu não gostaria que saíssem palavras vindas de mim, mas gostaria que saíssem palavras direto do Teu trono de graça, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa preparação, porque sabemos que as portas já estão se abrindo, para que o Senhor possa vir aqui nos requerer, nos restaurar. Então, que nós saímos aqui transformados em diferente do que Deus. No nome santo de Cristo Jesus que eu peço. Amém. O título do meu sermão: O tempo oportuno de Deus. Vamos falar de oportunidades, de oportunistas, mais claramente dizendo. É ruim ou é bom ser um oportunista? É bom, mas também temos os oportunistas ruins. Porque se a gente tem oportunidade, nós devemos agarrá-las. Muitos vão atrás de oportunidades ruins e se perdem nas oportunidades. Mas eu gostaria, antes de tudo, de começar a história de duas pessoas que passaram na minha vida, que eu conheci no passado. Uma moça que se chama Denise. Eu a conheci na fanfarra municipal de Taubaté quando eu tinha uns 17 para 18 anos de idade. A Denise era uma garotinha, tinha 12 anos, ela estava ingressando na fanfarra nessa época. E passado muitos anos, há poucos anos atrás, acho que foi após a pandemia um pouco, mais ou menos nesse período, nós nos encontramos novamente. Ela fez uma menção até engraçada: poxa, nossa, a gente gostava muito de você, né? Por quê? Porque você fazia a gente dar risada. Nossa, chegou o bagaço. Aí eu, que bom, né? Fico feliz por você ter lembrado isso. E ela me chamou para ir à casa dela: vai na minha casa tomar um café. Eu vou. Ela estava, na época, uma hérnia muito grande na vida. Ela era magrinha, eu digo que ela, quando eu a conheci, ela era uma garotinha obesa. E ela desenvolveu obesidade mesmo e fez uma bariátrica. Eu não sei que problemas que deu, ela estava com uma hérnia. E a gente foi ali tomar café com ela. Ponto. Vou parar por aqui. Quem não ficar não está vendo até o fim. A história tem 3 capítulos. Então vocês me lembram que eu parei no café. E agora eu gostaria de contar essa história de um outro rapaz chamado Rafael. O Rafael, esposo da minha sobrinha, ele no passado foi usuário de drogas, teve vários problemas, mas numa clínica, graças a Deus, ele se recuperou, conheceu minha sobrinha, aí matriculou. E ele, por decorrer da história, ele trabalhou na clínica e depois ele se tornou um cuidador de idosos, e ele foi cuidar do meu pai e da minha mãe. Meus pais estão na faixa dos 86, meu pai, e 84, minha mãe. E ele tomava conta de ambos ali. E nós tivemos alguns momentos juntos ali. Ponto também. Eu não vou contar mais a respeito dos dois nesse momento. Mas eu gostaria de abrir nossa história com a história de 3 oportunistas. Nós bem sabemos que Jesus veio para o seu povo. Um povo judeu, religioso. Importante a gente não esquecer disso. Aos jovens em si. Jovens, não percam a oportunidade, porque isso tem muito a ver com a vida de vocês. Esses dois eram jovens como vocês. Essas 3 pessoas que eu vou citar viveram no entorno desse mundo religioso dos judeus, mas eles tinham um contraste interessante. Eram estrangeiros de povos hipoteticamente
quase todos pagãos. Iniciaremos a nossa história com a história relatada no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Desculpa, no capítulo 8 de Mateus, do versículo 5 ao 13. Eu até estou aberto. Vamos iniciar a história com a história do centurião de Cafarnaum. Amém? Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados nas minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, e o outro: vem, e ele vem. Digo ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão lançados fora das trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o seu criado foi curado. Vamos para o contexto histórico. O período onde aconteceu esses fatos já passaram mais ou menos 90 e poucos anos do domínio romano sobre Israel. O centurião era um homem bravo, não era qualquer um. Para ser centurião, o sujeito tinha que ter experiência, já ter passado por batalhas, ser honrado. Ele tinha ao seu cuidado cerca de 80 homens, embora o nome pareça 100, então era de 80 homens. Era um homem de grande autoridade, tinha um potencial diferenciado e o pior, era romano, o inimigo. Esses dias aconteceu uma coisa comigo, eu até mostrei para minha esposa. Meu supervisor me mandou uma mensagem: Washington, quando você chegar, vem aqui na minha sala. Será que ele quer? Ele queria outra coisa, você não monta umas coisas para mim, mas a apreensão já bate no coração da gente. Agora imagina para nós, como grandes mortais que somos, de repente vem um homem fardado, meu inimigo pessoal, do meu povo, ele era romano, vem para você, vem trazer uma conversa. Posso? Todos os pensamentos na nossa cabeça poderiam ser os piores, mas Jesus, conhecendo os corações, ouviu o centurião, e o centurião tinha um pedido muito pessoal, de um grande apreço que ele tinha pelo seu servo. Ele aproveitou a oportunidade que foi dada a ele de estar na presença do Salvador e solicitar ao Senhor de todo o seu coração que ele curasse o seu servo. Depois nós vamos voltar à história. Vamos passar à história seguinte. Esse relato foi possivelmente no início do ministério de Jesus, porque foi logo após o Sermão da Montanha, foi meados de 27 a 28 depois de Cristo. Agora nós vamos para o relato de Marcos, do capítulo 7, 24 até o 30. Marcos 24. Peço perdão para vocês de novo. Eu estou enxergando que é uma tristeza. Desculpem. Então, Marcos 7, 24. Desculpa. Estou brigando aqui, não está ruim.
meu olho essa semana também. Amém? A mulher Ciro Fenícia. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e de Sidom. Para o nosso breve conhecimento, a distância mais ou menos entre a Galileia e Tiro e Sidom era de 120 quilômetros. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Certa mulher, cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, foi e lançou-se aos seus pés. Esta mulher era grega de origem cirofenícia e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. Voltando ela para casa, achou a filha deitada na cama e o demônio a tinha deixado. Vamos lá novamente fazer uma análise. Tiro e Sidom era da região de Caná, um dos filhos de Cã, dos filhos de Noé, que foi amaldiçoado pelo pai no episódio da nudez. Essa região foi totalmente povoada por povos pagãos, em sua maioria. A língua era muito similar, de origem semita, algumas variantes, mas conversavam da mesma forma. Porém, a idolatria era gigantesca nesse pedaço. Eram pessoas que não cultuavam o Deus dos céus, mas vários deuses. Mas essa mulher, com a fé que ela tinha no coração, se atirou nos pés de Jesus. Uma mulher estrangeira, clamando ao Senhor: vamos transportar-se para hoje. Tem umas mulheres aí bravas que a gente viu por aí fora, que arrumam uma briga danada nesse mundo aí. Se chamasse ela de cachorrinho, fizesse essa analogia, no mínimo ia jogar Jesus no rio, no poço, no mar ou qualquer lugar. Mas naquela época ela entendeu e ela deu uma resposta digna de respeito, tanto respeito que Jesus, vendo sua fé persistente, atendeu o seu pedido. Ela persistiu, ela batalhou, ela foi ali e mostrou para viver. Agora eu gostaria de levá-los a um terceiro relato, no livro de Lucas, no capítulo 17. São 3 histórias só, gente. Às vezes a gente fica incomodado de procurar na Bíblia, mas é importante a gente avaliá-las e lê-las. A cura de 10 leprosos. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Importante essa passagem, nem sequer revogaram, nem sequer questionaram, apenas foram. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O contexto do samaritano é o seguinte: na ocupação assíria, os povos que os assírios conquistavam, falando de assírios, não eram boas pessoas, não. Quando fala assim, Nínive lá no livro de Jonas, eram pessoas que praticavam embalação, tiravam
tratava o corpo das pessoas, eram ruins, tá ruins mesmo. E conforme eles foram conquistando, quando eles invadiram o território de Israel, eles levaram uma mescla desse povo e jogaram lá. Vocês vão morar aqui agora. E eles cresceram, desenvolveram, criaram famílias, criaram uma geração ali que os judeus não suportavam. Por quê? Porque não era de puros. E quando fala-se aqui da lepra, era o segundo pior castigo que eles acreditavam que tinha de Deus por ser humano. O primeiro era a morte, o segundo era a lepra. E tinha uma particularidade: eles não podiam manter uma distância menor do que 2 metros do familiar. De outras pessoas, se estivesse ventando, 45 metros. Então aqui menciona que eles, ao longe, possivelmente, eles não estavam a menos de 15, 20 metros de Jesus, estavam longe, mas fizeram uso da sua voz, clamando: Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós. E todos foram curados. E partiram, porque eles tinham que fazer o quê? Descobriu-se a lepra, tinham que estar presentes à frente do sacerdote. O sacerdote avaliava, vai embora, ele rasgava as roupas, e ele tinha que botar a mão na boca, não penteava mais o cabelo, colocava a mão na boca e saía gritando: impuro, impuro, impuro. Era humilhante, degradante e devastador, tanto física como espiritualmente. E eles tinham que morar em grupos fora do arraial da congregação, longe. Era uma forma também de eles conduzir. Naquela época não tinha a medicina tão avançada como hoje. Essa doença que chama-se hanseníase, e ela, graças a Deus, está com a cura em andamento. Mas nessa época era um inferno. Mas ele indo embora com os 10, ele não pulou de alegria, saiu correndo para lá, para cá, se perdeu no caminho. Ele fez questão, com a sua fé, voltar, porque ele sabia que operou aquele milagre, e agradecer a quem operou. É uma história muito bonita. Essas 3 histórias eu acho muito lindas, porque assim, são pessoas estrangeiras, são pessoas que não conheciam o Deus dos céus, mas tem um princípio muito grande: ninguém vai ou vem sem que ouça falar, sem que alguém chegue com uma mensagem ou um convite. Alguém que possivelmente possa ter sido o servo do centurião pregou para ele sobre o Messias, falou sobre a esperança de Israel, falou do Deus Altíssimo, enriqueceu o seu coração por esperança de um Deus vivo, Deus maravilhoso, alguém diferente, que transformou a vida dele, alguém que mostrou para ele que na palavra do Senhor existe a história de um Deus tremendo. Para um homem que vivia no paganismo, Roma era brava no passado, brava no paganismo. De repente, e atrás do Senhor que ele ouviu clamar por uma cura para o seu servo. O servo para o judeu era igual lixo, era realmente lixo para eles. Mas para esse homem foi o diferencial na vida dele. Devia ser um amigo muito íntimo, uma pessoa que não via as coisas ruins no reino de Israel. Tem ladrão, tem não sei o quê, gente, ele passou por cima de tudo isso. Ele só viu o Deus Altíssimo, e é nele que eu confio, é ele que eu vou pregar, é ele que eu vou levar. Eu vou mostrar para ele a maravilha que é o Deus que eu conheço.
A mulher Fenícia, uma região pagã. Um Cristo que veio de 100 e poucos quilômetros de distância. Como que ela descobriu? Isso aí deve ser qualquer um. Eu vou atrás desse, não sei quem é, mas tô parecendo tomatinha. Você sabia que tomatinha vai me fila, né? Você não pode ver uma fila, né? Não sei nem o que tem, eu tô aqui. Deve ter uma coisa lá. Ela ouviu falar também. Porque cada milagre de Jesus era tão maravilhoso, era tão magnífico. A transformação era tão grande que aquilo ecoava. As pessoas levavam. Antigamente, as pessoas não tinham. Hoje eu quero uma roupa, vou ali no centro da cidade. Quero comprar um carro, vou aqui na Independência que tem loja. Eu preciso de alguma coisa para comprar urgente, vou lá no shopping. Não era assim, as coisas eram distantes. Tinha a região marítima, tinha as regiões distantes, as secas, etc. As pessoas precisavam se locomover. Então, cada vez que alguém passava pelas mãos de Jesus, aquela maravilha ia para frente, para frente, para frente, e chegou no ouvido dela. E quando ela viu a possibilidade, é hoje que eu não vou perder a oportunidade. É Ele, é Ele. E ela se atirou aos pés de Jesus, aos pés do Senhor, se jogou aos pés do Senhor, o Salvador da vida dela, de alguém que ela sabia que ia mudar a vida dela. E Ele operou o maior milagre da vida dela. E o samaritano, a mesma situação. Eu ouvi falar dele. É Ele. Talvez Ele tenha até puxado a prova. Vamos lá, é Ele. É Ele. É Ele. Você consegue parar e deixar o seu coração sentir as oportunidades que deram a eles ali naquele momento de sumir com problemas que estavam devastando a vida deles. Hoje nós temos outras oportunidades que estão devastando a nossa vida, a gente não vê. Celular. É legal. Gente, vou ensinar uma coisa agora, como eu prometi, eu vou falar para os jovens. E eu gostaria que vocês prestassem atenção um minuto. Nós temos um povo hoje, chinês, dominando o mundo. E sabe como que eles interpretam o mundo hoje? A Segunda Guerra consumiu mais de 100 milhões de pessoas. Fora aquelas que não dá para contar, que não sobrou nem poeira. Foi devastador. Não sabe quantos trilhões teve de perdas. Só que eles são inteligentes. Descobriram uma coisa: eu não preciso guerrear, eu preciso trabalhar com a mente. Com a mente. A minha esposa é da área educacional. Um dia eu fui estudar sobre a educação da China para conversar com ela. Aí fui fuçar. É diferente da nossa. Lá eles se preocupam. A criança tem uma educação primorosa. Não é de graça não. Tem que pagar. Não é tudo de graça não. Tem que pagar. Mas é pautado até no regime que eles seguem, eles ensinam. A criança nascer já meio doutrinada, mas realmente diferenciada. Eles são tão diferenciados que aqui na Volkswagen a gente tem uma prensa das mais modernas que a Volkswagen tem. Para vocês terem ideia, ela saía, quando nova, 40 peças por minuto. O negócio dele trabalhando rápido. Eles conseguiram, eles contrataram os chineses, eles conseguiram acelerar o negócio. Nem sei quantas eles estavam jogando peça para cima, porque eles aceleraram o equipamento. Eles são muito bons, justamente porque eles pensaram assim. Sabe o que eles dão no filho da gente? TikTok. TikTok, ele dá para os filhos da gente. Dá para a gente também. E sem querer a gente às vezes se vicia nos vídeos mais imbecis da internet, pensando que é, nossa, aconteceu. Não, eles fizeram para você mesmo ficar travado, ficar aí roubar um vento, ficar aí perdendo tempo da sua vida, enquanto o chinês vai dominar você e você vai trabalhar para ele. Inteligência. Eles estão usando. E estão fazendo a gente ficar para trás. Mas esse é só um recadinho. Mas agora eu quero voltar na história do Rafael e da Denise. A Denise, como eu tinha mencionado, ela estava com uma
uma hérnia muito grande. E ela ia fazer uma cirurgia, sei que estourou a hérnia, vazou. A última vez que eu encontrei com ela, me contou. E foi, fez a cirurgia e tal. Mas nesse dia que eu a visitei, eu tinha sido convidado para pregar na Gurilândia. Aí eu falei para ela assim: olha, eu comecei a contar que eu estava no Paracarmo nessa época, estava no projeto lá, tal. Ela também não quero dar um dinheiro do seu projeto, eu tenho uma oferta. É interessante. Aí eu falei: olha, eu vou pregar na Gurilândia. Se você quiser ir lá, eu vou. Vai nada, eu vou. Não. Mas eu quero mencionar uma coisa da história da Denise. A Denise fez cirurgia bariátrica por causa do maldito bullying. Por causa dessa maldição. Tinha pessoas que tiravam sarro dela, rapazes, humilhavam. Ela foi crescendo com esse pensamento e ela fez essa cirurgia. Só que com essa cirurgia, eu não sei se vocês sabem, mas existe um grande índice de pessoas que desenvolvem o alcoolismo depois da cirurgia bariátrica. O meu amigo que trabalha comigo, um dia ele confessou que eu gosto de beber cerveja tudo. A pessoa não consegue beber água, ela vai para a cerveja. E ela, eu tive um amigo falou: gosta, ela bebia mais do que homem. Porque viagem da fanfarra, etc., ela bebia mais do que homem. Fiquei bobo de ver ela bebendo. Mas ela aceitou o convite. No sábado da manhã, eu cheguei próximo das 9 horas. Ela falou: ela saiu da padaria, ela veio: ô mãe, nossa, eu cheguei 8h30. 8h30? Mas estava aberto, você tem que vir tomar um cafezinho. Não, beleza, jóia. Aí, nesse dia, ela sentou um último banquinho lá no fundo. Eu lembro que eu presenteei ela com uma Bíblia, se eu não me engano, não estou lembrando, mas geralmente dava uma Bíblia. Aí eu acho que eu presenteei ela. E ela assistiu o culto inteiro, ficou até o fim. Aí depois, quando ela veio me cumprimentar, ela fez uma menção até engraçada. Você sabia que quando você estava pregando, tinha uma luz em cima da sua cabeça? Eu falei: é a luz do culto. Não era. Prestei atenção. Não era. Nossa. Legal. E a gente, daquele dia, a gente perdeu o contato. Muito difícil. Correria, não era? A gente acabou perdendo o contato. Ponto. Vamos para a história do Rafael. O Rafael, ele viveu ali com a minha família, muito próximo, né? Era a esposa da minha sobrinha. Era um rapaz alegre, ele era bacana, era um rapaz dedicado, cuidava muito bem dos meus pais. E ali a gente às vezes conversava, sempre corria também, era difícil de encontrá-los. E o Rafael permaneceu um bom tempo ali como cuidador dos meus pais. Ele prestava um bom serviço também para minha sobrinha. Minha sobrinha teve problemas com drogas também, mas ao conhecê-la, ele começou uma vida diferente. Ele cuidava muito bem das filhas dela, tinha muito carinho. Era uma pessoa muito boa. E muitas vezes calhou da gente conversar a respeito de Deus ou alguma coisa e tal. Mas nunca assim teve condições da gente ir para a igreja, ele chamá-lo para a igreja, né? Infelizmente. Mas o ponto que eu quero chegar, ponto final da história desse, quando a gente fala assim de oportunidade. Quando eu assumi a ASA, aconteceu um negócio muito doido na minha vida, muito doido. Você vai ser diretor da ASA. Amém. Cadê a ASA? ASA, você está... Tá bom. ASA sobre a área social da igreja. Beleza. Não sabia nada. Eu entrei dentro da sala, tinha uns três litros de óleo, mais velho que a avó, já estava aposentado, o óleo estava virando graxa. Meu Deus do céu, aquelas roupas ruins, meu Deus do céu. Mas eu lembrei de uma coisa:
Eu sou filho do Altíssimo. Glória a Deus. Não sou amigo qualquer, eu sou filho do Altíssimo. Eu sentei na cadeira e clamei ao Senhor, Senhor, eu não sei o que fazer. O Senhor sabe que eu não penso nada, mas o Senhor sabe. Eu tenho certeza que eu posso contar com o Senhor. E vamos para o trabalho. E naquele dia Deus me deu uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Você só vai entender, guarda essa frase para vocês, a importância que você tem quando você entender a diferença que você faz. E vamos trabalhar. Quando a gente pensa que o problema está começando, a gente vê o problema mesmo. Passou um mês, eu virei distrital. Agora ficou bom mesmo. Vamos trabalhar. Graças a Deus, eu sou uma pessoa assim meio obstinada. Não importa com o desafio. Se é para fazer, o que quer fazer? Vamos lá. Mas eu gosto de fazer muito bem feito. Para fazer de qualquer jeito. Eu já até falei uma vez para o meu chefe. Não precisa chamar, não. Chama outro. Se for fazer bem feito, já. Qualquer jeito eu faço. Mas como as coisas podem ficar mais difíceis, e ficam, passou mais um mês, uma reunião da ASA na igreja do centro, me colocaram para regional. Agora ficou bom mesmo, agora o negócio ficou bom. Só que a regional da ASA era de Caçapava até Campos do Jordão. Vamos lá, desafio dado, vamos trabalhar. Graças a Deus, para a honra e glória de Deus, eu fiz um bom trabalho. Entrou a pandemia, aí eles começaram a cobrando, eu achei também sair da direção, mas graças a Deus eu fiz um bom trabalho. Eu estou falando para gravar, porque é obrigação do cristão entregar um bom trabalho, fazer o nosso melhor. Minha esposa fala uma coisa que é engraçada e é fato. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos que dar um passo à frente. A gente tem que dar um pouco a mais. Porque nós sabemos que para o mundo é problema a questão do sábado. Mas para nós é a honra do nosso Deus. Então nós temos que ser diferenciados. E isso serve para todos nós em todas as instâncias da nossa vida. Eu trabalho na Volkswagen. Sou eletricista de manutenção, da área de armação de carrocerias. O eletricista, ele trabalha quando a fábrica para, geralmente para no sábado e no domingo. Eu poderia ter todos os problemas do mundo, mas quando eu decidi, Deus me abençoou. Meu chefe me chamou e falou assim: Costa, você não vem no sábado, suas questões e tal, mas um dia a fábrica pode criar problema para você, vem trabalhar no sábado à noite. Ele nem sabia que eu ia no sábado. Mas como é que Deus tratam as coisas? Primeiro, eu tenho que entregar e ter a coragem de assumir que Deus é meu Senhor. Está aqui, Senhor. Deixa o resto que Ele faz. Então, assim, nós temos que pensar com uma mente diferenciada, porque nós somos de uma igreja diferenciada. Se você procurar os ataques que a igreja tem, na igreja adventista tem, se você tiver um pouco de sensibilidade, Senhor, abre meus olhos, me dá discernimento para entender. São igrejas que estão perdendo membros para a nossa igreja, igrejas que não têm explicações para os estudos que a nossa igreja dá, condições de refutar as verdades que a gente prega, porque a gente não prega nada fora da Bíblia. Ah, mas não é isso, também não está fora da Bíblia. Ah, mas eu também não está fora da Bíblia. Está aqui, porque ela nunca saiu da Bíblia. Pelo contrário, exaltava. Então o tempo fala. Então a nossa igreja é diferenciada. Só que nós temos que pensar como oportunistas, como estrangeiros que somos. Muitos daqui não nasceram na igreja, mas eu fui chamado para vir para a igreja. A igreja é profética. E como eu vou me comportar? Como um bem-aventurado, como alguém que teve a maior bênção de Deus possível na vida, de conhecer a verdade. Não é uma meia verdade. A verdade transformou a vida de 3 pessoas que jamais
jamais na sua infância, talvez pudesse imaginar que um dia conhecer Jesus Cristo, ou na idade de adultamento mesmo, talvez nunca imaginaria que estaria na presença do Salvador, mas não perderam a oportunidade, não fizeram por onde um dia olhar por que eu não fiz isso, ou por que eu não fiz aquilo. Findando a história dos dois, a Denise, teve um dia que eu encontrei com ela lá próximo ao Petroval, próximo ao Belém. Aí a gente conversou rapidinho. Depois perdeu a vontade de novo. Um dia eu fui na casa dela, bati, ninguém atendeu. Bora. Aí um dia eu estou nas redes sociais, aí eu entrei na rede social da Fanfarra Municipal da Taubaté. Aí estava lá a fotinha da Denise, ela faleceu. Eu não sei o motivo, eu estou lutando para pegar forças para ir na casa da mãe dela, que é do lado. Eu sei que é algo difícil. Mas vamos falar de oportunidade. Foi dada a mim a oportunidade de levar uma mensagem. E ela viveu uma mensagem. Eu não sei o que vai ser dela. Também não importa. Importa que Deus, de alguma forma maravilhosa, de um jeito do Pai carinhoso, misericordioso, colocou uma semente no coração dela. E com a graça de Deus, saiu da minha voz. Por causa de uma oportunidade. O Rafael, antes eu quero falar da minha família. Minha família é católica. Meu pai e minha mãe são pessoas muito devotadas. Eu aprendi a ter respeito pela casa de Deus, com meu pai e minha mãe. A ter paixão. Eu sou apaixonado pela igreja. Se você quiser chamar eu para trabalhar dentro da igreja, puxa que eu venho. Eu sou apaixonado pela casa de Deus. Apaixonado. Graças a Deus. Teve um dia que eu fui levar meus pais na missa. Parei. Meu pai está confuso, a minha mãe está com Alzheimer. Mas eles nunca me dizem, não deixa de ir na igreja, não. Aí assim, eu vi de lado meu pai na frente do altar, assim, estavam cantando, sabe? Ele se posicionando assim. Foi emocionante para me lembrar. Porque eu tenho tudo aquilo que eles têm de amor, que eu vi deles. Amor por cima que eu sei. Mas a mensagem é muito difícil de entrar na cabeça do católico, das pessoas, ainda mais na idade deles. Mas eu achei um caminho. Quando tenho alguma reunião de almoço, de alguma coisa de aniversário, eu peço para fazer uma oração. E eu faço uma oração. E um belo fim de semana, eu fiz uma oração no aniversário do meu pai e do meu irmão mais velho. Uma forma de descontrair, assim. Aí eu estava na minha casa, o Rafael me mandou uma mensagem. Ô Washington, olha, gostei muito da sua oração. Olha, foi muito bacana mesmo. E fez um. Passado algum tempo, o Rafael faleceu de infarto. Ele era um fumante, né? Ele morreu de infarto. Mas de alguma forma, Deus me deu a oportunidade de fazer mais um, plantar mais uma sementinha no coração. Às vezes a gente pensa que nós vamos pregar o Evangelho para todas as pessoas e sai pregando, às vezes não. Às vezes é na sua postura, no seu olhar, no seu bom dia. Às vezes é no seu abraço, às vezes é na sua lembrança, quando sentir sua falta. Rapaz, eu estou orando para você e vou orar mais. Às vezes é num aperto de mão, porque nós também somos cartas vivas de Deus na terra. Nós não estamos aqui por acaso. Pessoas aproveitaram as oportunidades da vida. Alguns que nasceram aqui, outros que não. Eu guardo tantas boas coisas da igreja adventista. O irmão Teixeira, a irmã Mercedes, que morava no fundo da igreja. Você sabe quem que eu guardo dela? A inspiração por que eu trabalho? Ela tinha câncer.
Ela já estava debilitada. Mas ela fazia uma coisa que chamava minha atenção. Era uma salva dourada. Lembra? Passava a salva dos ofertas, colocava no culto. Ela se levantava com um lencinho na boca, dava uma salvação. Ela pegava um pano de crochê impecavelmente limpo e colocava em cima da salva. Mas ela fazia só isso, não, ela fazia tudo de melhor que ela podia naquele momento. Ela é a minha inspiração. Tudo que eu faço, eu lembro dela, por incrível que pareça, com pequenos gestos que ela fazia, por amor ao Deus que ela conhecia. Ela morava com uma senhorinha que eu não conhecia, vozinha, se chamava, morava no fundo. Ela já era de idade avançada. Ela sentava na calçada, distribuía folheto, entregava para as pessoas. Talvez um dia Deus, conversando com elas, talvez algumas pessoas vão tocar nas costas delas, só não lembro daquele folheto. Porque quando eu chegar no céu, eu vou tocar nas costas de uma Mercedes e para Mercedes. A senhora foi a inspiração da minha vida para seguir o Deus que eu sei que faz do jeito que eu faço, com o amor que eu tenho por Ele. Gente, nós precisamos sair do conformismo, precisamos acordar, porque nós estamos lutando com o diabo, não é com qualquer um. O diabo está doido jogando a igreja contra a igreja, jogando. Sabe por quê? Porque ele quer que a gente veja aquilo que a igreja tem, realmente, problema. Que legal, aqui é para resolver o problema, né? Justamente o que Deus fez. Sim. Ele quer fazer igual ele fez com a Eva. Deus está falando que você comer isso aqui, você vai morrer? Ele mentiu? Não, ele fez uma pergunta, uma conotação trocada. Se a gente não parar a nossa vida hoje e ver a nossa igreja no sentido que ela foi colocada no mundo, para receber pessoas com problemas mesmo, para a gente orar, para a gente resolver, para a gente ir para frente, para ter uma igreja que perdoa. Esquece, você não vai levar isso para lugar nenhum. É o fim da sua vida. Esquece, enterra, vive. Porque o tempo está acabando. Jesus está voltando. A igreja às vezes empaca porque ela não resolve o seu problema interno. A sua vida às vezes empaca porque você não resolve o seu problema interno. Não é Deus o culpado. Não é Deus que não tem bênção para te dar. Tem muito. Tem muito. Mas você está preparado para ter as bênçãos que os apóstolos tiveram no passado? Que mesmo na adversidade, sabem que era Deus que estava na direção e morreram por amor. Você está preparado para isso? Se não está, se prepara. Porque você está lutando pior do que você conhece. E se você nunca imaginou para quem que eu vou pregar o Evangelho, que tipo de pessoa que eu vou pregar, quais são as pessoas? 1 Timóteo tem uma palavra muito bonita, eu gostaria que vocês me acompanhassem. Vou pegar aqui, abrir na minha Bíblia, só tem tamanho e as coisas aqui. No versículo 8 do primeiro capítulo, ele fala uma coisa muito importante sobre a lei de Deus. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, se ele tem liberdade para usá-la. Tendo em vista que a lei não é feita para o justo, não é feita para nós. A condenação não é para aquele que está buscando os caminhos, mas aqui ele fala para aqueles que precisam ouvir o Evangelho, precisam saber sobre o amor e sobre a lei de Deus. Ele menciona aqui, os transgressores e rebeldes. Tem pouco nesse mundo? Poucos transgressores e poucos rebeldes? Quantas milhares de pessoas estavam no show com a Lady Gaga, fazendo apologia a coisas satânicas? Quantas pessoas estão nas ruas vagando
usuários de drogas? Quantas pessoas estão usando a sexualidade para destruir a sua vida? Destruir, virar escravo. Quantas pessoas hoje estão com o coração tão cheio de ódio, estão matando seus pais e suas mães, seus irmãos, outras pessoas? São essas pessoas que precisam encontrar com você, para você aproveitar da oportunidade, porque muitos dos que estão aí fora são oportunistas que precisam da verdade. Não esqueçam de uma coisa: a mensagem só chegou para 3 estrangeiros, porque pessoas que um dia presenciaram o que Jesus fez, conheceram Jesus, levou a mensagem ao conhecimento deles. E todos nós estamos aqui como mensageiros do Senhor, como protestantes do reino de nosso Deus. Amém? Que Deus seja louvado. Um último comentário. A minha inspiração como pregador era o Orestes de Paulo. Eu tenho uma paixão por Deus, muito amado Deus, muito. Carrego no meu coração. Vamos nos colocar em pé, louvarmos o nosso Deus. O hino nas tuas mãos. Nas tuas mãos entrego minha vida, nas tuas
Pai Todo-Poderoso. Somos vasos, Senhor. Existem muitas deformações em nós, sim, Senhor. Mas nós estamos no lugar certo, na casa do Oleiro. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que nos molde segundo a sua vontade. Trabalha nos nossos corações, meu Pai. Tira o que é mal, isso não nos pertence. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança, Senhor. O inimigo quer destruir isso, quer nos enganar como enganou Eva. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor guarde essa casa e os membros daqui, Senhor. Coloque no coração de todos o desejo, cada dia mais, de servir e pregar a sua mensagem. E agora, nesse momento, meu Pai, faço uma oração muito especial pelos nossos filhos, Senhor. Uma petição muito especial pelos nossos filhos, pelos nossos esposos, esposas, os nossos entes queridos, os nossos amigos. Nós não pedimos que o Senhor traga aqui, porque se eles vierem aqui do jeito que estão, aqui vai ser um lugar ruim para eles. Primeiro, que o Senhor se manifeste lá, aonde eles estiverem, seja o melhor lugar que eles estiverem, que o Senhor manifeste na vida dele ali, através do poder do Espírito Santo que foi dado para nós, Senhor, para que eles sintam assim a necessidade de vir aqui e comecem a enxergar essa casa num lugar diferente e lindo que ela é. Nos dispensa, Senhor, da tua presença. Continue conosco, nos dando mais um restante de sábado lindo na tua presença. Que Jesus seja o nosso motivo, a nossa alegria. Tudo isso que pedimos em nome dele. Amém, Senhor. Você